A salvação. A salvação é pela graça ou é de graça? Podemos pesquisar a Bíblia inteira e não vamos encontrar nenhum verso da Bíblia dizendo que a salvação é de graça. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Cristo, mediante a fé, por meio da fé. Por meio da fé nós alcançamos a graça de Cristo, mas a salvação não é de graça. Efésios diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a salvação é pela graça e não de graça. E como é comprada a salvação? Se ela não é de graça, mas é pela graça, como nós compramos a salvação? Lá em Mateus capítulo 13, verso 44, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus, Deus comparou, né? O Senhor Jesus comparou a um tesouro escondido. Uma coisa secreta, né? A salvação, o reino dos céus, o qual um homem encontrou esse reino, essa glória. E quando ele encontrou, o que ele fez? Ele desfez de tudo que ele tinha, todos os prazeres do mundo, todas as glórias do mundo, para adquirir aquele campo, ou para adquirir o reino da glória. E foi preciso dispor de tudo que tinha, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos um ou outro. Então, para alcançar a salvação, é necessário, sim. Não é pela graça, não. Não é de graça, não. É pela graça. Exige esforço, perseverança e investimento. A Bíblia diz mais. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui para adquirir aquela pérola de grande valor. Dispõe de todas aquelas bijuterias que ele tenha para adquirir a joia de grande valor. Assim é comparado o reino dos céus, ou a salvação. Também é semelhante a um homem que negocia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. A palavra de Deus é um tesouro escondido. Tem de desfazer de todos os prazeres dessa vida, tudo aquilo que agrada a Satanás, para encontrar esse tesouro escondido. Quando o Deus dá o ouro de graça, mas o garimpeiro vai ter que ir lá onde está o ouro, cavar, até encontrar o ouro ali. Às vezes faz buracos enormes dentro da terra, passa meses, anos, para achar uma coisa que vale a pena. Ele sofre, mas ele encontra o ouro. Quando ele procura, e ele sabe que tem ouro, ele procura e acha. O ouro é de graça. O ouro está lá, mas não é, mas para ele adquirir o ouro, para ele pegar o ouro lá,
ele não é de graça não, ele esforça, ele gasta tempo, dinheiro, ele tem que comprar comida, ele tem que investir até achar o ouro lá que Deus deu de graça. Assim também é a nossa vida espiritual. A salvação, ela não é de graça. Se você aprendeu isto, é porque você entendeu a coisa um pouco diferente. A salvação é pela graça. O apóstolo Paulo trocou as glórias e os poderes terrestres por uma vida de sofrimento ao lado do Senhor. Paulo foi salvo pela graça, mas não foi de graça não. Não foi de graça não, foi com lutas, perseveranças, muito trabalho, muita dedicação, muita luta. Ele alcançou, pela graça ele alcançou a vida eterna. A salvação é pela graça e não de graça. A salvação é pela misericórdia. A Bíblia nunca diz para ninguém que a salvação é de graça. Só diz que é pela graça. Suponhamos que uma pessoa está querendo conhecer o Senhor e quer ser salva pela sua graça. Primeiro ela vai ter que abandonar as coisas desse mundo. Política, futebol, essas coisas que... prostituição, e muita coisa que o mundo ofereceu, que a pessoa veio estar lá, mas quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele toca, a palavra toca, ele vai ter que fazer uma transformação radical. Ele vai ter que procurar agora a salvação. E para ele fazer isso, ele vai ter muito trabalho. Ele vai ter muito trabalho. Ao passo que uma pessoa vai alcançar a santificação, ela vai ter que caminhar nos caminhos do Senhor, ela vai ter que dedicar tempos, recursos. Não é de graça. Ela vai ter que dedicar. Quem acredita que a salvação é de graça é porque ainda não entendeu o sentido da palavra de Deus contida na Bíblia. A Bíblia ensina que somos salvos pela graça. De graça tem um sentido muito diferente do que pela graça. Vocês podem ver aí, quando fala de graça é uma coisa, quando fala pela graça é outra coisa. Até mesmo um prato de comida, né, que a gente ganhar, ele não fica totalmente de graça. Você vai ter o trabalho de mastigar aquela comida, já é já teve que dispor de alguma coisinha, né? Nada nesse mundo é de graça, e sim pela graça.